Olá, hoje eu vou começar aqui no canal uma série de vídeos falando a respeito da obra Buda, do escritor e desenhista Osamu Tezuka. O Osamu Tezuka, ou Tezuka, é o meu mangaka preferido. Mangaka é escritor de mangás. Mangás são os quadrinhos do Japão. É isso. E Buda é uma das melhores obras do Tezuka. Aqui ele reconta, do ponto de vista dele, a história de Buda. E a primeira coisa que eu quero falar a respeito desse quadrinho é que ele não é um documentário, tá? A ideia não é retratar, não é documentar exatamente quem foi Buda, não. A ideia aqui é contar uma história. Ponto. Uma ótima história, diga-se por sinal. Vão ser 8 encadernados pela JBC, saindo aqui pela JBC. Eu já tenho aqui os dois primeiros, e ó, se você colocar todos um do lado do outro, vai formar uma imagem na lombada. Essa imagem que eu coloquei na thumbnail do vídeo aqui. Eu vou falar nesse vídeo, vou falar do primeiro volume que já saiu, pela editora JBC, capa cartão, sobrecapa, um belo tratamento. Gostei bastante dessas edições. E vão ser 8 números. 8 números desse tamanho mais ou menos. Cara, quase 400 páginas. E, nossa, o Tezuka, cara, não tem obra ruim desse cara. Acho que não tem obra nem mesmo mediana. É tudo bom, ótimo ou excelente, sabe? E, cara, que excelente resgate da editora JBC trazer isso aqui. Isso aqui é maravilhoso. Já começa muito bem. Começa ótimo. Aqui, o bebê Buda. Ah, que gracinha, né? Então, o quadrinho já começa meio que subvertendo a expectativa, porque a pessoa espera ver Buda, né? O protagonista que leva o nome da obra, já nas primeiras páginas, né? Espera ver a história dele e o resto que se dane. Mas não. No primeiro volume... um detalhe. Buda não é o nome original do protagonista, tá? O nome dele é o Siddhartha, tá? Buda é um título que ele recebe depois, mas o nome verdadeiro dele é Siddhartha. E uma coisa interessante, um pequeno detalhe, mas que faz a edição ficar ainda mais bonita, é que em cada volume você vai ter um símbolo desabrochando. Ó. Volume 1, assim, e o volume 2... o outro símbolo. E aí depois vem o 3, o 4, 5, 6, 7 e o 8. Vão ser 8 volumes. E aí vai ter esse clássico, essa obra-prima completa. Eu pretendo pegar os 8, ou seja, vão ser 8 vídeos, cada um falando sobre um dos volumes da obra. E eu vou só fazer um resumão aqui e dizer o que eu achei. Se você ficar com interesse, você compra, senão não. Enfim, o começo do volume 1 mostra vários outros personagens completamente aleatórios. Você tem o Tata, a criança de rua, é o nome de um dos capítulos, inclusive, e que é um garoto que tem o poder de entrar no corpo de animais. Então, ele deixa o seu corpo em um local seguro, entra no corpo, sei lá, de um pássaro e pode sair voando por aí para ver as coisas de cima, sei lá. É um exemplo.
E isso vai ser muito utilizado aqui. Então você tem o Tatá, que é uma criança que depois vai crescer, vai ficar adulto. Você tem o General Budai, você tem o Guerreiro Chapra, você tem a mãe do Chapra, que ambos pertencem à classe mais baixa da sociedade. Mas o Chapra, ele acaba salvando a vida do General Budai, e o General Budai acaba adotando ele, e assim o Chapra meio que abandona a mãe para tentar uma vida melhor. Só que mais pra frente a gente vê que ele não consegue manter essa mentira, né? E assim, é um quadrinho que você não pode esperar que as coisas vão todas se resolver e vai ficar tudo bem no final. Não, pelo contrário, cada volume, na verdade, as coisas vão ficar cada vez mais complicadas para os personagens. Quase todo mundo que aparece nesse primeiro volume morre. Então, é um quadrinho que é muito humano, sabe? Você vê uma sociedade da Índia antiga, é a região ali da divisa entre a Índia e o Nepal, né? Então você vê uma sociedade extremamente dividida em classes muito rígidas. Você vê essa questão da nobreza humilhando aqueles que estão embaixo de maneira muito ferrenha, de uma maneira muito triste. Então, esse primeiro volume, ele não é bacana. Apesar de ter a capa do bebê Buda fofinho, assim, ó, que gracinha. O bebê Buda só vai nascer lá no final da edição, sei lá, quando tá quase terminando, sabe? E os personagens que a gente conheceu ao longo dessa edição já estão quase tudo mortos, sabe? Acho que o único que sobrevive aqui acho que é o Tatá, né? O Tatá, o bebê Buda e o rei. Os outros todos já eram, sabe? Então, assim, apesar do traço do Tezuka em alguns momentos ser um traço que retrata os personagens de uma maneira um tanto cartunesca, um traço meio arredondado, os personagens parecem assim crianças mesmo, alguns personagens são crianças, né? Não é um traço que procura ser exatamente, procura retratar a fisionomia perfeita da pessoa, não tenta ser extremamente realista, não. É um traço que às vezes lembra um desenho animado, mas não se deixe enganar por isso. A história é pesada, tem momentos assim, tem momentos tensos, tem momentos tristes, como eu falei, tem morte, e tem alguns momentos de alívio, né? De alívio cômico mesmo. O Tezuka, ele tem assim... Cara, é incrível que em uma obra séria, Recado a Adolf, ele já tinha feito isso. A obra é tensa, a obra é séria, mas tem alguns momentos de calmaria. E nesses momentos de calmaria vem ali um humor, uma piadinha sutil, assim, para quebrar o clima, mas no momento certo, assim, só pra dar aquela risadinha de canto, assim, entendi. No volume 2 isso vai aparecer mais. Aqui, esse volume 1 eu achei ele um pouco mais sério. Aqui tem a famosa história, começa já com essa história, que é a famosa história do senhor que estava perdido e os animais da floresta vieram ajudá-lo, né? O urso colheu frutas, não, a raposa colheu frutas, o urso colheu um peixe, pegou um peixe no rio, o coelho não tinha o que oferecer, o coelho se sacrifica para salvar a vida do viajante, né? Essa história é muito famosa.
no budismo, e Buda já começa com ela, né? O anime de Cavaleiros do Zodíaco faz uma referência a essa história também. E aqui, aqui, esse primeiro volume, a gente conhece alguns personagens que vão, pelo menos os que sobrevivem, né, vão ser muito importantes nos volumes seguintes. E é incrível como o Tezuka consegue construir personagens interessantes, personagens que dá vontade de conhecer mais. Aqueles que ele cria para você torcer por ele, são muito legais. E aqueles que ele cria para serem odiados, eu pelo menos odiei mesmo. Aqui ó, um exemplo do traço mais de desenho animado que eu falei. Ó. Mas quando o Tezuka quer ser sério, ele é sério. Olha essa imagem aqui do Buda. Legal pra caramba, velho. Quando ele quer ser sério, ele é sério. Quando ele quer ser mais humorado, ele é mais humorado. E ele consegue colocar tudo isso no momento certo, no tom certo. Olha essa página aqui da chuva de gafanhotos ou vespas. Agora não. Olha isso aqui, a página inteira da chuva dos gafanhotos, né? Cara, a arte do... Meu, como esse cara desenhava. Nossa senhora. É uma daquelas artes que você bate o olho, você vê... Isso aqui é o Osamu Tezuka. Você vê qualquer obra dele que você olhar, você vai reconhecer a arte assim dele. Ah, isso aqui é o Osamu Tezuka. Que tipo, é uma arte que é muito própria dele, sabe? E a história é ótima. Assim, o volume tem quase 400 páginas. Literalmente quase 400 páginas. Aqui, ó, 396 páginas. E, cara, meu, não dá vontade de parar de ler. Cara, isso aqui foi escrito há muito tempo. A obra é dos anos 60. Acho que é dos anos 60, alguma coisa assim. E, velho, o troço não envelheceu nada. Aqui, ó, o Buda é de 72. Cara, não parece que é uma obra dos anos 70. Isso aqui parece que foi feito, sei lá, na década passada. Porque é muito bom, é uma leitura muito ágil. Mesmo tendo alguns momentos de narração, não é uma narração chata. Não é uma narração que deixa a obra lenta. Não, é o que contextualiza o que era a Índia naquela época. Que era horrível, era horrível. Você nascia pobre, você morria pobre. E assim, se hoje muita gente que ainda nasce pobre morre pobre, mas aqui era ainda muito pior, sabe? E o Tezuka fica assim meio óbvio que ele faz uma baita de uma crítica à sociedade que é dividida em classes, sabe? Dá pra fazer um paralelo com os dias de hoje tranquilamente, sabe? A história aqui do guerreiro o Chapra, que nasceu nasceu na camada mais baixa da sociedade, ele e a mãe dele, e aí ele tenta entrar para a classe dos guerreiros, ele até consegue, mas aí descobrem que ele é filho de uma escrava, e nossa, é terrível, sabe? Então é uma história assim que, apesar do traço do Tezuka lembrar um traço lembrar um traço infantil, mas não é. A história é pesada, é uma história triste, sabe? Você vê os personagens assim, mal tendo o que comer, sabe? E pensar que assim, milênios depois de Buda, a gente hoje ainda tem pessoas passando fome. Milênios depois de Buda, sabe? Tipo, é um troço assim inacreditável, sabe? Como?
né? Então, aqui no final tem uma breve resumo da vida e das obras do Tezuka, né? Infelizmente ele já é falecido, né? Faleceu em 89, mas deixou aí um legado extraordinário. Buda é sensacional. Se você tá com medo de que o peso religioso possa influenciar a obra, não, isso não acontece aqui. Em nenhum momento você vê pelo menos nos 2 primeiros volumes que chegou, eu acredito que no restante da obra, em nenhum momento tem a questão religiosa como algo que atrapalha a leitura. Não, em nenhum momento isso acontece. É uma leitura ágil, tem muitas páginas, mas é uma leitura ágil e, cara, é muito bem escrito. Tem cenas aqui tem cenas de drama, de tensas, mas também tem cenas de humor. E o Tezuka é um mestre em fazer isso. Um cara que, assim, eu acho incrível. Ricardo Adolph já tinha feito isso. E agora que ele consegue fazer de novo, sabe? Eu tô mencionando o Ricardo Adolph porque foi uma leitura anterior do Tezuka que eu fiz antes dessa. E, cara, é incrível como ele consegue dosar perfeitamente filosofia com política, com drama, com comédia. É sensacional, ele consegue fazer. E com cenas de ação. Ainda tem isso, sabe? Tem cenas de ação aqui ágeis, rápidas, de duelos, de competições, cenas da natureza. Que o cara mandava bem demais, velho. Putz, nossa. Então, no saldo geral desse primeiro volume, é um volume que ele é um pouco triste, porque alguns personagens que a gente conhece acabam morrendo, mas é muito bem escrito, muito bem desenhado, e tanto que me deu vontade de comprar todos os outros na sequência. Tá saindo em periodicidade bimestral, ou seja, sai um mês não, um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. Cada volume tá cada volume é um pouco caro, é em torno de 50 e poucos reais, uma coisa assim, é em torno de 50 e poucos reais aí, e na pré-venda tem desconto. É um preço caro, sim, é caro, mas, véi, pro padrão de um quadrinho, hoje em dia quadrinho tá virando artigo de luxo, então quadrinho com essa quantidade de páginas é o padrão. Infelizmente se tornou o padrão um quadrinho desse ser caro assim, né? Enfim, esse foi o meu vídeo do primeiro volume de Buda. Logo eu volto com o vídeo do volume 2. Valeu, um abraço. Curta, compartilhe o vídeo. Isso é muito bom, ajuda bastante. E Buda vale muito a pena. Um abraço, até mais.